Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna, senhor presidente, para prestar uma homenagem ao grande comandante Fidel Castro, falecido no último final de semana. Uma vida longa, de 90 anos, mas que ainda despertava em muitos corações revolucionários a esperança de permanecer no nosso convívio por muito mais tempo. Fidel Castro liderou a Revolução Cubana, chegando ao poder naquele país em 1959. Muita gente indaga as razões pelas quais um país pequeno, geograficamente falando, uma ilha, com uma economia não tão expressiva em relação ao comércio mundial, uma ilha tão próxima dos Estados Unidos da América do Norte, como pode ter produzido uma liderança que, ao morrer, causa tanto impacto no mundo inteiro? O que terá feito com que o comandante Fidel Castro esteja ombreado com as maiores lideranças que a humanidade já produziu? Fidel Castro assumiu o compromisso de implantar o socialismo em Cuba. A reação mundial, ou a expressão mundial, quando de sua morte, revela a dimensão de sua firmeza ideológica. Revela também, tendo em vista o enfrentamento, não só do capitalismo mundial, mas o enfrentamento à principal potência do capitalismo mundial, os Estados Unidos da América do Norte, expressa também a sua resistência. A resistência que consolidou através de todo o povo cubano. Resistência capaz de superar, talvez, o mais longínquo bloqueio que uma nação enfrentou ao longo da história da humanidade. Mas a liderança de Fidel Castro também consolidou no povo cubano, consolidou a consciência e o orgulho nacional. Há uma campanha muito grande no sentido de arranhar
a imagem do comandante Fidel Castro. E quanto maior o esforço, mais se ressalta o seu significado. Cuba mantém o sonho no coração de muitos em relação à possibilidade da construção do socialismo. Muitos enaltecem e reconhecem o que é impossível não reconhecer, os resultados alcançados em Cuba em relação à saúde, à educação, inúmeras outras conquistas sociais. Mas o que resulta da liderança do comandante Fidel Castro é a construção de um sentimento nacional. O orgulho pela revolução que foi consolidada, não obstante tantas agressões. Talvez, em todos esses últimos anos, não há um líder mundial cuja morte tenha despertado tantas manifestações. Mas é preciso olhar exclusivamente para o povo cubano, para constatar o reconhecimento a um homem que dedicou a sua vida e se submeteu a todos os riscos para levar o seu povo à vitória. É claro que quando olhamos no ato principal, no Estádio Nacional de Cuba, os chefes de Estado que lá compareceram, verificamos a presença de lideranças da América Latina, lideranças de países que também enfrentam o jugo do capitalismo mundial. Estavam lá Nicolás Maduro, da Venezuela, aliás, nos lembrando da figura do comandante Chávez, que deixou tão cedo o nosso convívio, fazendo com que a Venezuela agora enfrente as dificuldades que está enfrentando, mas mesmo assim, demonstrando claramente o sentimento, a consciência do povo venezuelano na defesa da Revolução Bolivariana. A começar pelas Forças Armadas da Venezuela. É certo que, tendo deixado tão cedo o nosso convívio, o comandante Hugo Chávez também deixou algo que teria sido consolidado, como fez Fidel Castro em Cuba. Estava lá também o presidente do Equador, Rafael Correa, que ao ser eleito, tomou como primeira providência a retirada das Forças Armadas Americanas de território equatoriano. A base militar não renovou o acordo. Estava lá também o presidente da Bolívia, Evo Morales, que cunhou uma expressão que precisa ser reproduzida. Ou morre o capitalismo, ou morre a terra. Procurava caracterizar o fim da natureza, talvez até o fim da natureza humana, em função da ganância capitalista.
a destruição do meio ambiente. Estava lá também Daniel Ortega, da Revolução Sandinista da Nicarágua. É claro que enfrentou também graves dificuldades, mas depois voltou pelo voto popular. Então, senhor presidente, venha a esta tribuna acreditando que tudo aquilo que Fidel Castro construiu em Cuba fica como exemplo para que outros povos saibam que o capitalismo mundial não é invencível, que o capitalismo mundial tem sido responsável por tragédias que afligem e afligiram dezenas de nações, inclusive a nação brasileira. Portanto, senhor presidente, venho aqui dizer: salve a Revolução Cubana, salve o povo cubano, salve o grande comandante, eterno comandante Fidel Castro. Muito obrigado, senhor presidente.